Salmo 40, versículo 10, na metade do versículo 10, nós lemos Davi afirmando: apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Nós estamos preocupados especialmente com a salvação apregoada por Davi. Há algumas semanas, quando nós revisitamos o Salmo 12, nós tratamos da perversão da linguagem, da perversão do discurso. Perversão essa promovida pela cultura ao nosso redor, pela cultura anticristã na qual nós vivemos. Perversão essa da linguagem e do discurso, pelo qual a nossa cultura tenta minimizar, tenta higienizar, por assim dizer, o pecado. E o exemplo que nós demos dessa perversão da linguagem e do discurso, nós mostramos o politicamente correto que nos leva, por exemplo, a não nos referirmos às mulheres que se dão à prostituição como prostitutas. As mulheres que se prostituem nas ruas são denominadas profissionais do sexo, com a implicação de que o modo pelo qual elas ganham a vida é uma profissão como qualquer outra. Mais ou menos como se aquela criança, aquela menina de 5, 6, 7 anos, né, ela está pensando, quando eu crescer, eu quero ser professora, quando eu crescer, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquele outro. E daí tem aquela menininha de 5, 6, 7 anos que diz, quando eu crescer, eu quero ser uma profissional do sexo. Né? Qual pai, qual mãe não ficaria orgulhosos da sua filha? Que bom! A minha filha quer ser uma profissional do sexo. Obviamente, nenhum pai, nenhuma mãe ficaria orgulhoso. Mas a implicação é essa, né? Profissional do sexo, da mesma forma que existem mulheres professoras, existem mulheres que são profissionais do sexo, uma profissão tão aceitável, tão respeitável como qualquer outra. Essas, aquelas que se prostituem nas ruas, né? Porque a coisa fica pior. A coisa fica pior quando nós nos referimos àquelas mulheres que não se prostituem nas ruas. A coisa fica pior quando nós nos referimos às mulheres que se prostituem nos seus próprios quartos e transmitem os seus atos pela internet, através de sites como o OnlyFans. A essas, a cultura, a mídia se refere como modelos ou influencers. Modelo. Pensa no... Esses dias eu vi uma reportagem de uma mulher que infelizmente caiu numa sacada de um hotel. Mas ela caiu exatamente porque ela estava fazendo um filme, entre aspas, adulto na sacada do hotel. E daí a reportagem disse que ela era uma modelo adulta. Eu pensei, imagina esse repórter ou essa repórter que está escrevendo, de repente imagina essa pessoa casada e tendo uma filha, né? E se referindo a uma prostituta como modelo. E eu fico pensando, será que essa pessoa realmente vê essa mulher que caiu da sacada e morreu como modelo para sua filha? Como uma influencer? Como alguém digno de influenciar a sua filha? Se você se atrever a denominar essas mulheres a partir das suas próprias ações, a partir daquilo que elas fazem, que é a prostituição, você será tido como uma pessoa sem empatia.
Segundo a nossa cultura, ao chamar tais mulheres de prostitutas, você imporá sobre elas a desonra, o desrespeito e a indignidade que historicamente recaiu sobre as mulheres que vendiam os seus corpos. Ocorre que a desonra, o desrespeito e a indignidade não são impostas pelas pessoas que denominam prostitutas de prostitutas. Não. A desonra, o desrespeito e a indignidade são impostas pelas próprias mulheres a partir do momento que elas determinaram vender os seus corpos. Mas não é isso que a cultura anticristã dos nossos dias deseja ouvir dos cristãos. Não é isso. A cultura ao nosso redor, que é anticristã, não quer chamar o pecado de pecado. E essa cultura, além de não querer chamar o pecado de pecado, rejeita a todos aqueles que assim o fazem, rejeita a todos aqueles que chamam o pecado de pecado. A cultura ao nosso redor quer minimizar e higienizar o pecado, fingindo que ele não existe. É mais ou menos aquela criança que, ainda bem inocente, ela percebe que se ela fecha os olhos, ela não vê ninguém. Ela também imagina que se ela fechar os olhos, ninguém a verá. Ela pensa que se ela fecha os olhos, é como se ela tivesse ficado invisível, ninguém a está vendo. E os adultos que estão observando a criança brincando ficam pensando, que bobinha essa criança, né? Ela ainda pensa que só porque ela não está vendo ninguém, também ninguém a está vendo. Essa mesma inocência é demonstrada pela cultura quando ela tenta fingir que o pecado não existe. Mas, na verdade, a inocência da cultura não é tão inocente assim. Porque a criança realmente, né? Ela pensa que está invisível, mas a cultura, as pessoas ao nosso redor, o mundo, como a própria palavra de Deus se refere, eles sabem o que Deus determina como sendo aquilo que deve ser feito, sabem aquilo que é o correto, mas suprimem isso. Suprimem isso pela mentira, como Paulo afirma em Romanos 1. Segundo a cultura anticristã dos nossos dias, aqueles que insistem em chamar o pecado de pecado, tal como Jesus ordena que os seus discípulos o façam, porque é isso que Jesus ordena, né? Jesus ordena que o pecado, que os seus discípulos chamem o pecado de pecado. A cultura anticristã dos nossos dias insiste que aqueles que afirmam que o pecado é pecado demonstram falta de empatia. E é a segunda vez que eu uso essa palavra empatia, e eu estou usando ela propositadamente, exatamente porque na última mensagem, que você deve ouvir, caso ainda não tenha feito, na última mensagem nós afirmamos que você deve se arrepender da empatia que te leva a não pregar às pessoas o arrependimento de pecados. A empatia é um pecado. Foi exatamente assim que nós começamos a pregação passada. Demonstrar empatia é pecar contra Deus e pecar contra as pessoas a quem você demonstra empatia. Na mensagem passada, nós demonstramos como a empatia, tão prezada pela cultura anticristã dos nossos dias, é, na verdade, a versão pagã da simpatia. Essa sim é uma virtude cristã. Simpatia. E não empatia. E de repente você esteja se perguntando, tá bom, mas qual é a diferença entre uma e outra? Qual é a diferença entre a empatia e a simpatia? Bom, a ilustração que nós demos da pregação passada é a seguinte: você está caminhando
na mata e você se vê diante de um rio. Um rio cuja correnteza seja extremamente forte. Que você percebe que se você entrar naquele rio, você será arrastado pela correnteza e, inevitavelmente, morrerá afogado. E enquanto você observa a violência das águas daquele rio, você também observa uma pessoa dentro do rio, agarrada a um tronco de árvore que caiu nas margens do rio. E curiosamente, antes de você chegar ali, você achou, no meio da mata, você achou um bom pedaço de corda. E você disse, quer saber, eu vou pegar esse pedaço de corda, de repente vai ser útil para mim. E olha só, agora você tem com que salvar a pessoa que está lá agarrada no tronco de árvore, prestes a ser arrastada pela correnteza do rio. E você percebe que aquela pessoa já está cansada. A qualquer momento ela vai perder as forças e ela vai se soltar do tronco e ela vai ser arrastada. A empatia, ela literalmente se coloca no lugar da pessoa que necessita de resgate. A empatia vê a pessoa lá desesperada, prestes a ser arrastada pela corrente, pela correnteza do rio. Ela literalmente se coloca no lugar daquela pessoa. Ela se joga na correnteza. E no fim, ela é arrastada pela correnteza do rio, morre, e como não há mais ninguém para salvar a pobre pessoa lá que estava sofrendo, aquela pessoa também vai morrer. A empatia literalmente te força a tu te colocar no lugar da pessoa que precisa de salvação. Já a simpatia, não. A simpatia não te coloca literalmente no lugar da pessoa que está sofrendo, no lugar da pessoa que precisa de salvação. A simpatia observa aquela corda e diz: olha só, eu posso salvar a pessoa. Eu posso jogar essa corda, eu grito para a pessoa: ó, te segura nessa corda que eu vou te puxar para fora do rio. E é exatamente isso que a simpatia faz. A simpatia não se coloca no lugar da pessoa, literalmente. A simpatia permanece num lugar seguro, fora do rio, ela joga a corda para a pessoa e ela puxa a pessoa para fora. Aplicada à pregação da salvação de Deus, mencionada por Davi aqui no Salmo 40, versículo 10, a empatia recusa-se a chamar o pecado de pecado. Porque ela literalmente se coloca no lugar da pessoa. Ela pensa, pois é, se fosse eu não queria ser ofendido, né? Eu não queria que a pessoa dissesse para mim que aquilo que eu estou fazendo é errado. Então a empatia se recusa a chamar o pecado de pecado. A simpatia olha para uma mulher se prostituindo na rua e ela diz: não, 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 ali não há uma prostituta, ali é uma profissional do sexo. A empatia, ela vê uma mulher que se prostitui e então compartilha o seu ato pela internet e diz: não, 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 ali não há uma prostituta, ali há uma modelo do OnlyFans, uma influencer do OnlyFans. Não há nada de errado nisso. Uma profissão tão louvável, tão digna, tão necessária como qualquer outra. Assim como nós precisamos de médicos, nós precisamos de modelos e influencers do OnlyFans. Assim como nós precisamos de professores, nós precisamos de profissionais do sexo.
A empatia recusa-se a chamar o pecado de pecado. A empatia nega-se a repreender os pecadores pelos seus pecados. A empatia recusa-se a ordenar que os pecadores se arrependam dos seus pecados e se convertam a Jesus. De fato, a empatia jamais prega a salvação de Deus. Porque o simples fato de afirmar que alguém precisa de salvação já é uma ofensa. Né? Está dizendo que a pessoa está perdida. O simples reconhecimento de que há pessoas que necessitam de salvação é uma ofensa. Então, a empatia não prega a salvação de Deus. A empatia não prega a salvação de Deus porque ela se junta aos pecadores nos seus pecados. E há dois modos pelos quais a empatia se junta. Ela pode se juntar através do silêncio cúmplice, em que ela observa os pecadores pecando e ela não fala nada. Ela fica em silêncio. Mas esse silêncio não é neutro. Porque não existe neutralidade no mundo criado por Deus. No mundo criado por Deus, ou você ajunta com Jesus, ou você espalha contra ele. O silêncio sempre será um silêncio cúmplice. E é através desse silêncio cúmplice que a empatia se junta aos pecadores nos seus pecados. Mas também há um outro modo. A empatia também pode abertamente cometer os mesmos pecados cometidos pelas pessoas. Ao contrário da empatia pagã, a virtude cristã da simpatia não se junta aos pecadores nos seus pecados. A simpatia cristã chama o pecado de pecado, exatamente porque o objetivo da simpatia cristã é levar os pecadores ao arrependimento dos seus pecados e conversão a Jesus. Digamos que você tenha um amigo, um familiar, que seja viciado em drogas ou em álcool. E você tem o objetivo de libertar esse teu amigo, esse teu familiar, desse vício. O primeiro passo necessário para que ocorra essa libertação é que a pessoa que tem o vício reconheça que há um problema nela. É necessário que ela reconheça que o vício dela é algo destrutivo. O vício dela em drogas, em álcool, é algo destrutivo, é algo que está destruindo a sua vida, é algo que está destruindo a sua família. É necessário que ela reconheça isso. Se não houver este reconhecimento, não vai haver libertação, né? Como poderia haver libertação se a pessoa não reconhece que existe um problema? Da mesma forma, uma doença, né? De repente eu tenho uma doença no meu corpo que é facilmente curada. Mas se eu não reconhecer essa doença, e se eu não reconhecer a necessidade de procurar um médico, não vai acontecer nada, né? Eu vou continuar doente. Embora seja facilmente curada, mas eu continuo doente, porque eu não reconheci que isso que ocorre no meu corpo é um problema. Do mesmo modo, para que um pecador se arrependa dos seus pecados, é necessário que ele se reconheça como pecador. É necessário que ele perceba que aquilo que ele faz é errado, é mal. Enquanto não houver este reconhecimento, o arrependimento dos pecados não será possível. E é por isso que é necessário chamar o pecado de pecado. Enquanto se criam desculpas para não chamar o pecado de pecado, não haverá arrependimento. É a mesma coisa, há casos
né, de pessoas que têm alguma doença terminal, mas de alguma forma a pessoa não sabe disso. Apenas quem sabe, quem tem conhecimento disso, são os seus familiares mais chegados. E então, às vezes, isso já aconteceu aqui, a, a, a pessoa está lá, todo mundo sabe que aquela pessoa está prestes a morrer. Só quem não sabe é a própria pessoa. E daí é chamado pastor. Pastor, a gente gostaria que o senhor pregasse o evangelho para o nosso familiar. O médico já disse que é uma doença terminal, não tem como. Essa pessoa vai morrer, a gente gostaria que o senhor pregasse para essa pessoa. Mas o senhor não pode dizer para ela que ela está prestes a morrer. Acabou toda a urgência, né? Quando tu não pode dizer para a pessoa que o caso dela é extremamente urgente, o que tu pode fazer por ela? Não muita coisa. O cristão, então, chama o pecado de pecado, obedecendo a Jesus. O cristão repreende os pecadores pelos seus pecados e ordena que os pecadores se arrependam dos seus pecados, não porque o cristão é arrogante, não porque ele seja prepotente e deseja humilhar e ofender as pessoas, não porque ele deseja humilhar aquela mulher que se prostitui na rua, não porque ele deseja humilhar o gay, o homossexual, o transexual, não. O cristão chama o pecado de pecado pelo genuíno desejo que ele tem, que é um desejo gerado nele pelo Espírito Santo, pelo genuíno desejo que ele tem de ver os pecadores salvos, pela sua conversão dos pecados à fé obediente em Jesus. Os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos estão sendo arrastados para o inferno pela correnteza dos seus pecados. E eles, essas pessoas, os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, vão exigir de você empatia. Eles vão exigir de você empatia, pela qual eles desejam que você se torne cúmplice dos seus pecados, ao não repreendê-los e ao não lhes ordenar que se arrependam dos seus pecados. Ao exigir de você empatia, eles desejam que, além de tornar-se cúmplice dos seus pecados, você se junte a eles na prática daqueles pecados. É isso que eles desejam. Ao exigir de você a empatia que não os repreende pelos seus pecados, nem os convoca ao arrependimento desses pecados, eles desejam que você se jogue com eles na mesma correnteza de pecados que invariavelmente vai arrastar todos vocês para o inferno. É isso que eles desejam. Rejeite a empatia pagã. Não se torne cúmplice dos pecados dos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, nem se junte a eles nos seus pecados. No lugar da empatia pagã, adote a simpatia de Jesus, demonstrando a eles a mesma simpatia que Jesus demonstrou por você. Porque sim, Jesus demonstra simpatia aos pecadores, e se você foi salvo por Jesus, Jesus demonstrou simpatia por você. E Jesus continua demonstrando simpatia por você a todo momento que você se vê tentado. É isso que o autor de Hebreus afirma, em Hebreus 4. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer. No original grego, compadecer é simpatéo, que literalmente significa simpatizar. Mas olha como Jesus simpatiza com os pecadores. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não se junta aos pecadores nos seus pecados. Ele simpatiza com os pecadores. Ele mesmo foi tentado, mas ele não se junta a eles nos seus pecados. Então, no lugar da empatia pagã, adote a simpatia cristã, a mesma simpatia que Jesus demonstrou por você. Ordene, portanto, que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se arrependam dos seus pecados e passem a pensar, a sentir, raciocinar, querer e desejar conforme Deus ordena na sua palavra. E é necessário que você ordene que eles se arrependam dos seus pecados. Porque a pregação da salvação de Deus não é um convite. Deus não convida ninguém para ser salvo. Jesus não convida ninguém para ser salvo. Aquele hino antigo que diz manso e suave, Jesus convidando, está errado. Jesus não convida ninguém. Jesus ordena. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Não é Deus convida. Porque um convite pode ser recusado, né? Se alguém te convida para algum lugar, para fazer alguma coisa junto, você sempre pode recusar. Você sempre pode dizer, olha, infelizmente eu não vou poder ir junto contigo, porque eu tenho esse e aquele compromisso. O convite sempre pode ser recusado. Agora, uma ordem deve ser obedecida. E se ela não for obedecida, resultará na condenação eterna daqueles que desobedeceram. Por isso que Paulo continua, né? Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dos mortos. Não pregue aos teus familiares, amigos, vizinhos conhecidos um Jesus falso, um Jesus caricato, um Jesus que adota a empatia pagã na nossa cultura, um Jesus que se recusa a chamar o pecado de pecado, um Jesus que se recusa a repreender os pecadores pelos seus pecados e a ordenar que eles se arrependam dos pecados. Não pregue esse Jesus. Porque se você pregar esse Jesus aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, você os fará 2 vezes filhos do inferno. Eles já estavam condenados ao inferno, e agora você conseguiu converter eles a um Jesus que não salva. Qual é o benefício disso? Nenhum, né? Você conseguiu converter os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, que já estavam condenados, você converteu eles a um Jesus que não salva. Você os tornou 2 vezes filhos do inferno.
Pregue a eles o Jesus da Escritura, o Jesus que pela sua simpatia pelos pecadores, em vez de juntar-se aos pecadores os seus pecados, viveu conforme a justiça da lei de Deus e morreu debaixo da maldição da mesma lei, para que deste modo ele pudesse conceder misericórdia e graça aos que necessitam de salvação. Ordene, então, que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se arrependam dos seus pecados e passem a pensar, sentir, raciocinar, querer e desejar conforme Deus ordena na sua palavra. Nessa pregação você vai entender por que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos necessitam se arrepender e como é que você vai pregar este arrependimento a eles. Na penúltima pregação, nós começamos a considerar o conteúdo da tua pregação aos pecadores a quem você ama. De fato, a qualquer pecador, mesmo aqueles a quem você não tem nenhum interesse especial. Né? Todos devem ouvir o Evangelho, mas eu estou, como essa série de pregações está sendo pregada por mim, eu resolvi, quer saber, eu vou tratar daqueles pecadores aos quais os meus ouvintes têm um interesse especial, aqueles pecadores a quem eles amam. E quem são essas pessoas? Quem são esses pecadores? Não são os seus familiares, são os seus amigos, são os seus vizinhos e conhecidos. Então, na penúltima pregação, nós começamos a considerar o conteúdo da pregação que você deve fazer a essas pessoas, a esses pecadores a quem você ama. E nós estamos tratando exatamente do conteúdo da pregação que você deve fazer, exatamente porque Davi, aqui no Salmo 40, versículo 10, afirma que ele apregoou na grande congregação a salvação de Deus. E você deve imitar a Davi. Você também deve apregoar, você também deve pregar, você também deve anunciar a salvação de Deus. Nós afirmamos que o conteúdo da pregação que você fará da salvação de Deus deve ser regido pela Escritura. Você não deve pregar aquilo que você bem entende. Você não deve pregar aquilo que você vê pessoas pregando na internet. Você deve pregar aquilo que a Escritura determina. E nós demonstramos, então, na penúltima pregação, como o Salmo 32, a gente pode ir para lá, como o Salmo 32, especialmente nos seus primeiros 5 versículos, fornece o conteúdo básico e elementar que não pode faltar na pregação que você deve fazer da salvação de Deus. Os 2 primeiros versos do Salmo 32 tratam da necessidade da fé no Deus que perdoa e justifica os pecadores. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E quando nós fizemos essa pregação, há 2 semanas atrás, nós afirmamos o seguinte: você deve pregar aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos a fé em Jesus que assegura a eles isso que Davi fala aqui nesses 2 versículos, que assegura a eles o perdão dos pecados e a justificação. E talvez você esteja se perguntando, tá bom, mas por que o João está fazendo isso? Por que ele começou a falar da necessidade da fé em Deus, em Jesus, no Evangelho? Se nós vemos em Marcos que antes da fé é necessário o arrependimento. Né? Em Marcos nós lemos que depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Por que o João está invertendo? Por que ele começou primeiro a tratar da necessidade da fé em Jesus? E agora ele está tratando da necessidade do arrependimento de pecados. Bom, é verdade que o arrependimento de pecados precede a fé no Evangelho. Porque assim como uma pessoa somente vai procurar um médico ao perceber que há algo de errado consigo, uma pessoa somente procurará a Jesus para ser salva
ao perceber que há algo de errado com a sua alma, o pecado. Então, obviamente, o arrependimento de pecados precede a fé, vem antes da fé. No entanto, do mesmo modo que a ação de procurar um médico está inseparavelmente ligada à ação de seguir o tratamento prescrito pelo médico consultado, assim também o mandamento que ordena o arrependimento de pecados está inseparavelmente conectado ao mandamento que ordena a fé em Jesus. De modo que é impossível pregar o arrependimento de pecados sem pregar a necessidade da fé em Jesus, e vice-versa. É impossível pregar a necessidade da fé em Jesus sem pregar o arrependimento de pecados. E se você ouvir a penúltima pregação, você vai perceber que, embora nós não tenhamos dado destaque à necessidade do arrependimento de pecados, você vai perceber que em vários momentos a necessidade desse arrependimento esteve ora implícita, ora explícita. Porque, como eu disse, é impossível você pregar a fé em Jesus sem mencionar a necessidade de arrependimento, porque a pessoa vai dizer, bom, por que eu preciso crer em Jesus? Tu precisa crer em Jesus para ser salvo, sim, mas salvo do quê? Salvo das consequências dos pecados? Então, é absolutamente verdadeiro que o arrependimento de pecados é necessariamente anterior à fé em Jesus no Evangelho. Ocorre que, por estarem intimamente interligados e pressupostos um no outro, para fins didáticos, como é o caso aqui dessa série de pregações, nós não cometemos erro algum a tratarmos o arrependimento de pecados após termos tratado da fé em Jesus. Porque, como eu disse, uma coisa pressupõe a outra. E eu tinha dito, na penúltima pregação, que nessa agora, em que nós fôssemos tratar do arrependimento de pecados, nós daríamos destaque aos versos 3, 4 e 5 do Salmo 32. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Eu disse que nós trataríamos desses versículos aqui. Mas de lá para cá eu mudei de ideia. Eu vou tratar desses versículos aqui na pregação da semana que vem. Nessa pregação, nós iremos para Colossenses, capítulo 1. Onde ficará mais clara a necessidade que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos têm de se arrependerem dos seus pecados. Colossenses capítulo 1. Versículo 21. Na verdade, para pegarmos o contexto aqui, a gente vai ler a partir do versículo... Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança nos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos
estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela sua morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Até aqui. Paulo começa o verso 21 dizendo: a vós também. Mas a vós também o quê? Exatamente. A vós também Deus se reconciliou consigo mesmo, por meio do sangue que o seu Filho amado Jesus derramou na cruz, que é o tema tratado por Paulo nos versos anteriores, Colossenses 1, versículos 15 ao 20. Segundo esses versos anteriores, Colossenses 1, 15 ao 20, a absoluta supremacia de Jesus, o Filho de Deus, se mostra na criação, na sustentação e na reconciliação de todas as coisas com Deus. E os colossenses não estão fora do escopo da supremacia de Jesus na reconciliação de todas as coisas. Deus também reconciliou consigo mesmo, por meio do sangue de Jesus, os colossenses. Mas Paulo ele gosta de, antes de falar do que Deus fez a favor dos seus leitores, Paulo gosta de lembrar a eles o estado de miséria e calamidade espiritual na qual eles se encontravam antes de terem sido salvos. É por isso que ele afirma: a vós também, né? Deus também reconciliou a vocês consigo através de Jesus, a vós também que noutro tempo éreis estranhos. Noutro tempo, antes que Epáfras tivesse chegado a Colossos para pregar a eles acerca da salvação de Deus, acerca do Evangelho, noutro tempo, antes que eles tivessem ouvido acerca do Evangelho de Jesus, noutro tempo, escreve Paulo, os colossenses eram estranhos. Eles eram estranhos não no sentido de que eles eram pessoas esquisitas. Não, eles eram estranhos no sentido que eles estavam separados de Deus. Estavam separados de Jesus. Os colossenses, assim como todas as coisas, os céus e na terra, foram criados segundo a sabedoria e o planejamento de Jesus, o Filho de Deus. Os colossenses, assim como seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, foram criados por Jesus e para pertencerem a Ele. Mas antes de ouvir e crer no Evangelho, os colossenses estavam separados de Deus, separados de Jesus, vivendo debaixo do domínio, do império, debaixo da jurisdição das trevas satânicas. Os seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos também são estranhos a Deus. Estão separados de Deus, estão separados de Jesus, também estão vivendo debaixo do domínio, do império e da jurisdição das trevas de Satanás. Mas não é o caso de que essas pessoas a quem você ama sejam pessoas boas e bem-intencionadas, cujo único defeito é a sua ignorância acerca de Deus, de Jesus e do Evangelho. Porque tem pessoas que pregam a salvação de Deus dessa forma. Olha, tá tudo bem com a tua vida. Só te falta Jesus. Esse tipo de pregação pressupõe que a pessoa que é alvo da pregação, a pessoa cuja vida está tudo bem, só falta para ela Jesus. A implicação é que essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa intencionada, cujo único defeito seja a sua ignorância acerca de Deus, de Jesus, do Evangelho. É como se Jesus fosse a cereja em cima do bolo. Tudo perfeito. Só te falta uma coisinha, só falta Jesus aqui em cima. Vamos colocar Jesus aqui em cima. Vamos colocar a cereja em cima do bolo. Não.
Não é o caso de que os colossenses fossem pessoas boas e bem-intencionadas, cujo único defeito fosse a sua ignorância acerca de Deus e Jesus, e também não é o caso de que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos sejam pessoas boas e bem-intencionadas, cujo único defeito seja a sua ignorância acerca de Deus e de Jesus do Evangelho. Assim como os colossenses, os pecadores a quem você ama são pessoas inimigas de Deus no seu entendimento. A vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento. Inimigos, obviamente, aqui o objeto da inimizade é Deus, né? É Jesus. Assim como os colossenses, os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos são inimigos de Deus no seu entendimento. Essas pessoas a quem você ama são inimigas de Deus na maneira em que elas pensam, na maneira em que elas usam a sua mente, na maneira em que elas usam o seu intelecto. Os teus familiares, amigos, vizinhos conhecidos não são pessoas boas, não são pessoas bem intencionadas. Elas não são pessoas, mas você, de repente, você esteja pensando, bom, mas fulano de tal sempre foi bom para mim. Aí é que tá. Sempre foi bom para ti, né? Mas nunca foi bom para outras pessoas. A bondade delas é seletiva. Elas sempre falam a verdade para ti, mas para as outras pessoas elas mentem. Elas nunca te enganam, mas elas enganam outras pessoas. Elas nunca roubam de ti, mas elas roubam outras pessoas. E bondade seletiva não é bondade de forma alguma. Então, as pessoas, os pecadores a quem você ama, não são pessoas boas e bem-intencionadas. Elas são pessoas más. Elas são pessoas malignas. Pessoas que são inimigas de Deus, o seu modo de pensar. Aqui Paulo se refere àquilo que, na teologia cristã, recebe o nome de depravação total. Ou mais precisamente, aos efeitos noéticos do pecado. Daqui a pouco eu vou explicar essa expressão, tá? A doutrina da depravação total afirma que não há aspecto no ser humano que não tenha sido tocado e corrompido pelo pecado. O pecado toca e corrompe a todas as áreas e a todos os aspectos do ser humano. O pecado tocou e corrompeu a totalidade do ser dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Por isso mesmo o nome da doutrina, né? Depravação total. Não é depravação parcial, não, é total. Tudo no ser dos pecadores a quem você ama foi tocado e corrompido pelo pecado. O pecado fez com que tudo nessas pessoas fosse corrompido, pervertido, depravado, inclusive a mente deles. Inclusive o modo como eles pensam, o modo como eles raciocinam. E é aqui que entram os efeitos noéticos do pecado, ou seja, os efeitos que o pecado causou na mente das pessoas a quem você ama. O modo como o pecado governa os seus pensamentos e raciocínios. A palavra noético, na expressão efeitos noéticos do pecado, é derivada do grego nous, que é uma das palavras do grego para mente. Então, os efeitos noéticos do pecado é simplesmente uma forma pomposa de se referir aos efeitos do pecado na mente dos indivíduos. Paulo usa essa palavra, por exemplo, nous, né? Em 1 Coríntios 2,16, em que ele afirma: quem conheceu a mente do Senhor?
para que eu possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ali, nesse verso, Paulo usa 2 vezes a palavra nous, para se referir à mente. Outra palavra grega para se referir à mente é aquela que Paulo usa aqui em Colossenses 1:21, que é a palavra dianoia, que pode ser traduzida como entendimento e foi traduzida por mim como maneira de pensar. O substantivo grego dianoia também pode ser traduzido como intelecto, mente, pensamento, raciocínio, capacidade de pensar, raciocinar, maneira de pensar ou raciocinar e assim por diante. Nós costumamos separar as questões da mente das questões do coração. Por exemplo, se você está conversando no aplicativo de mensagens com uma pessoa a quem você ama, qual o emoji que você usa para demonstrar esse amor? Um coração, né? Ou você manda um coração para a pessoa. Com esse emoji você está demonstrando, né? Você está dizendo eu te amo. Então nós temos o costume na nossa cultura de separarmos as questões da mente e do coração. Nós dizemos que a mente é responsável pelos pensamentos, pelos raciocínios, e o coração, num sentido figurado, cuida dos sentimentos, cuida das emoções. Mas na terminologia bíblica, na palavra de Deus, mente e coração são sinônimos. Na palavra de Deus, mente e coração se referem à mesma realidade interna. Isso que nós temos dentro de nós. Que inclui, sim, os nossos pensamentos, os nossos raciocínios e as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo aquilo que ocorre dentro de nós é chamado pela palavra de Deus de mente e de coração. Então, quando nos evangelhos Jesus afirma que as pessoas são contaminadas não por aquilo que vem de fora, mas por aquilo que procede do seu coração, Jesus está se referindo aos efeitos noéticos do pecado. Jesus está se referindo aos efeitos do pecado na mente do indivíduo. O pecado perverteu de tal forma a mente das pessoas a quem você ama, de modo que tudo que se passa pelas suas mentes, tudo que elas raciocinam, tudo que elas pensam, tudo aquilo que elas sentem, todas as emoções delas são deturpadas pelo pecado. Exatamente porque a mente delas é regida pelo pecado. Elas são inimigas de Deus no modo em que pensam, no modo em que raciocinam, no modo em que sentem. Assim como os colossenses, os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos estão separados de Deus e são inimigos de Deus no modo como pensam, interpretam, no modo como raciocinam e no modo, inclusive, como interpretam a vida e a realidade. Sim, exatamente. Este é outro aspecto da depravação total e dos efeitos noéticos do pecado. O pecado nas pessoas a quem você ama deturpa o modo como elas interpretam a vida e a realidade. É por isso que essas pessoas, esses pecadores a quem você ama, elas acham que a vida só faz sentido a partir do pecado que elas cometem. E é assim que elas justificam os seus pecados. A vida e a realidade só faz sentido a partir dos pecados que elas amam e cometem. Isso, exatamente. Deus, ao se opor aos pecados delas, é visto como um estraga-prazer. O que é um contrassenso, né? Porque Deus é o criador do prazer. Né? Eu sempre gosto de pensar na questão da alimentação. Os animais não se alimentam por prazer,
né? Eles se alimentam por necessidade. Obviamente tem alimentos que eles gostam e alimentos que eles não gostam. Mas eles não comem porque eles desejam comer uma comida saborosa. Não, eles comem porque eles têm que se alimentar, eles precisam de nutrientes. Nós não. Deus nos deu a capacidade de sentir prazer enquanto nós comemos. Você vai no mercado, compra um pedaço de carne e existem muitas maneiras como você pode preparar aquela carne. E cada uma delas vai dar um sabor diferente. E há aqueles sabores que você prefere e há aqueles sabores que você não gosta tanto. Né? Então, de repente, você pensa, bah, eu gosto de um churrasco. Então, eu vou pegar essa carne aqui que eu comprei e eu vou assar ela sobre a brasa. Ou então você pensa, eu gosto de carne cozida na panela, aquela carne que tu tira da panela, tu coloca na boca, ela quase que se derrete. Então eu vou pegar essa carne aqui, vou colocar na panela, vou colocar tudo que precisa para ficar saborosa, eu vou preparar ela. E você sente prazer enquanto você come aquela carne. Ou a gente pode pensar no próprio prazer sexual. Foi Deus que criou. Os animais também, eles se engajam em relações sexuais não por prazer, mas pela necessidade de perpetuar a espécie. Eles têm esse instinto de que é necessário perpetuar a espécie, então por isso que eles se engajam em relações sexuais. O ser humano, não. É óbvio que Deus limita onde o sexo pode acontecer, mas isso não faz de Deus um estraga-prazer. Pelo contrário. Deus está garantido que o prazer realmente vai ser o máximo possível de prazer. Porque que prazer você poderia ter ao se relacionar com uma pessoa sexualmente, quando você sabe que aquela pessoa com a qual você está se relacionando, ela também, horas depois ou dias depois, vai se relacionar com outra pessoa sexualmente. Que prazer pode haver nessa relação? É algo um tanto quanto desconcertante, né? É por isso que eu sempre acho engraçado, especialmente em seriados mais voltados para o pessoal adolescente, jovem, eles sempre tentam explorar essa questão do sexo separado dos sentimentos. Onde tu pode manter relação sexual com uma pessoa, mas o sexo não tem nada a ver com o sentimento, com a ideia de que deve haver fidelidade entre aquelas duas pessoas. E engraçado que mesmo Hollywood, mesmo a indústria cinematográfica e televisiva americana, que está completamente contaminada pelo pecado, mesmo eles percebem que não existe isso. Porque nesses seriados e filmes, eles sempre mostram que a pessoa se sente frustrada nesses relacionamentos. Porque o sexo, ele pede fidelidade. Ele requer a fidelidade. De modo que, se eu mantenho relação com uma mulher aqui e eu sei que essa mulher, dias depois, vai manter essa relação sexual com outro homem, isso quebra o meu coração. Por mais que eu não queira admitir, mas isso quebra o coração de qualquer pessoa. Mas voltando aqui. Então, sempre quando você for pregar o evangelho, nunca pregue o evangelho como se Deus, Jesus, fossem estraga-prazeres. Faça isso que eu fiz aqui agora. Demonstre para eles, por exemplo, que o sexo livre, na verdade, ele é menos prazeroso
do que o sexo entre um casal, que fez votos de fidelidade um ao outro. Demonstra que, no fim das contas, quem estraga o prazer é o pecado. Quem estraga o prazer do sexo é o pecado. Mas voltando aqui. O pecado nas pessoas a quem você ama deturpa o modo como elas interpretam a vida e a realidade. É por isso que existe um conflito entre o império das trevas e o reino do Filho amado de Deus. Este conflito é um conflito de cosmovisões. Cosmovisão é uma palavra pomposa para se referir ao modo como as pessoas entendem a vida, entendem a realidade. Este conflito entre o império das trevas e o reino do Filho amado de Deus é um conflito de cosmovisões, é um conflito de visões distintas e irreconciliáveis da vida e da realidade. A cosmovisão dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, que ainda vivem debaixo do império das trevas, em tudo se contrapõe à cosmovisão do Filho de Deus. A interpretação que essas pessoas fazem da vida e da realidade, em tudo se contrapõe à interpretação que Jesus tem da vida e da realidade. Paulo descreve esse conflito de cosmovisões na sua carta aos Efésios. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos o passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Assim como em Colossenses, em Efésios, Paulo introduz a salvação recebida pelos seus leitores, mas antes de prosseguir, ele volta no tempo para mostrar a falência espiritual deles. Assim como os Efésios e os Colossenses no passado, os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos estão mortos nos seus pecados e transgressões. Os pecadores a quem você ama vivem na prática de transgressões e pecados, por quê? Porque eles seguem o príncipe das potestades do ar. Porque eles seguem o espírito que governa os que desobedecem a Deus. Eles fazem a vontade da carne. Por estarem presos à velha humanidade de Adão. Eles fazem a vontade dos seus pensamentos pecaminosos. De novo aqui, mente, né? Eles fazem a vontade dos seus pensamentos pecaminosos porque essa é a sua cosmovisão. Tudo na mente dessas pessoas, tudo na forma como elas enxergam a vida e a realidade, a totalidade da sua realidade interna é inteiramente inimiga de Deus. E essa realidade interna das pessoas a quem você ama, que é inimiga de Deus, ela não se permite ser restringida. De modo que essas pessoas manifestam essa realidade interna e inimiga de Deus por meio de obras e palavras malignas. A vós também que no outro tempo eres estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Em Efésios, Paulo fala fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Obras más, obras malignas. É exatamente assim que Paulo caracteriza as obras más, obras malignas, obras praticadas pelos colossenses e também praticadas pelos pecadores a quem você ama. Eles praticam obras más. Os pecados, as obras más, as palavras malignas
que cometem as pessoas a quem você ama demonstram que as suas mentes, a sua forma de pensar, em tudo se contrapõem a Deus. É por isso que por toda a Escritura aparece o conceito de que uma árvore má não pode produzir frutos bons. E uma árvore boa não pode produzir frutos maus. As ações e palavras dos teus familiares, amigos, vizinhos conhecidos diz tudo acerca do modo como eles pensam. Se as obras deles são malignas, é porque o seu coração ainda não foi transformado pelo Espírito Santo. Se as palavras deles são malignas, é porque eles ainda pensam, ainda sentem, raciocinam, querem e desejam o que Deus desaprova e rejeitam o que Deus aprova. E até mesmo quando essas pessoas chegam a pensar, sentir, raciocinar, querer e desejar aquilo que Deus aprova, eles fazem isso incorretamente e por motivos errados, inaceitáveis e impróprios. Porque até mesmo um relógio analógico que está estragado, até mesmo esse relógio está certo 2 vezes por dia. Nós temos um relógio analógico ali, digamos que a pilha dele acabe exatamente nesse momento. E que nós não troquemos a pilha dele. Ele vai parar às 8:45 da noite e ele vai ficar ali sempre parado naquele horário. Amanhã de manhã, por um breve momento de tempo, esse relógio estará certo. Né? Porque em um breve momento de tempo, realmente será 8:45. Mas logo depois ele já está errado de novo. Porque não é mais 8:45. E daqui a 24 horas, amanhã de noite, de novo, por um breve momento, ele estará certo novamente. Mas logo depois não mais. Então, assim como um relógio analógico estragado sempre está certo 2 vezes por dia, também é possível que os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, embora sejam inimigos de Deus na sua mente, também é possível que eles estejam certos em algum momento. Mas eles estão certos não por motivos corretos. Eles estão certos por motivos errados, inaceitáveis e impróprios. Essa é a miséria espiritual, essa é a decadência espiritual dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, que ainda não foram pacificados, que ainda não foram reconciliados com Deus. Por que essas pessoas a quem você ama devem se arrepender dos seus pecados? Eles devem se arrepender dos seus pecados porque pelos seus pensamentos, palavras e ações pecaminosos, eles demonstram ser inimigos de Deus. A menos que essas pessoas a quem você ama sejam reconciliadas com Deus, elas morrerão nesse estado de inimizade. Em Colossenses 1:20, um versículo anterior, né? Em quem havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. No versículo 20, Paulo afirma que Deus já reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as terrenas quanto as celestiais. Todas as coisas já foram reconciliadas com Deus por meio de Jesus. Mas por que essa reconciliação universal não se mostra no mundo? Por que ela não se mostra entre as pessoas a quem você conhece? Por que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos ainda vivem como inimigos de Deus, praticando obras más, obras malignas? Por que as pessoas do teu convívio, pelos seus pensamentos, palavras e ações pecaminosos, ainda vivem como inimigos de Deus? Por que há esse descompasso entre aquilo que Paulo afirma aqui e aquilo que você experimenta, e aquilo que você vive?
e aquilo que você vê entre as pessoas a quem você ama. Por que ele disse que todas as coisas dos céus e na terra já foram reconciliadas? Mas as pessoas a quem você ama ainda vivem como inimigos de Deus. Esse descompasso ocorre porque, embora Deus já tenha, sim, estabelecido a paz e a reconciliação entre si próprio e os pecadores que lhe devotam inimizade, essa paz e reconciliação se tornam efetivas apenas na vida dos pecadores individuais a partir de determinadas condições estabelecidas pelo próprio Deus. E aqui a gente pode pensar em termos de guerra, né? Porque se há inimizade entre os pecadores e Deus, se há inimizade entre os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos e Deus, é porque existe uma guerra entre eles, existe um conflito. E em todo conflito, em toda guerra, existe o lado vencedor e o lado perdedor. E de fato, o conflito, a guerra, só chega ao final quando o lado perdedor aceita as condições de paz que foram estabelecidas pelo lado vencedor. Só assim que o conflito, que a guerra, chega ao final. Quando o lado perdedor aceita as condições de paz que foram determinadas pelo lado vencedor. Quem você acha que é o lado vencedor na guerra deflagrada pela humanidade contra Deus? Será que é a humanidade pecadora que é o lado vencedor dessa guerra? Ou será que Deus é o vencedor deste conflito? Certamente Deus é o vencedor do conflito entre ele e a humanidade pecadora. E a vitória de Deus foi alcançada por Jesus durante a sua vida neste mundo. Quando ele viveu uma vida justa, e então morreu, e então ressuscitou, e então subiu aos céus. Isso quer dizer que Deus, por ser o vencedor do conflito, Deus é que tem o direito e a prerrogativa de determinar as condições de paz, as condições de reconciliação para a humanidade pecadora que foi derrotada. Essas condições de paz e reconciliação foram explicitadas primeiro por João Batista. Eu vou pedir que vocês abram comigo em Mateus 3. Mateus 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E agora a gente pula para o versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem em sua mão a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João, ele chega para Israel pregando as condições de paz e reconciliação que Deus estabeleceu. Por que João conclama o povo para que eles se arrependam dos seus pecados e produzam obras dignas de arrependimento, obras que demonstrem a veracidade e a efetividade do seu arrependimento? Por que ele faz isso?
Ele faz isso porque o reino de Deus havia chegado. Ou ainda, para usar a linguagem de Paulo em Colossenses, ele faz isso porque o reino do Filho do amor de Deus chegou. E seriam apenas aceitos como cidadãos do reino de Deus, como cidadãos do reino do Filho do amor de Deus, aqueles que mudassem a sua forma de pensar, que até então é inimiga de Deus. Porque é exatamente esse o significado do verbo arrepender-se e do substantivo arrependimento. O verbo metaneu, o verbo grego metaneu, arrepender-se, e o substantivo metanoia, arrependimento, significam exatamente isso. Mudança de mente, mudança da forma de pensar, mudança da forma de raciocinar, mudança na forma de sentir, mudança na forma de querer. Tanto o verbo metaneu quanto o substantivo metanoia apontam para essa mudança. A pessoa é inimiga de Deus no seu pensamento, no seu raciocínio, na sua mente, e ela deve mudar. Ela deve mudar a forma como pensa. Ela deve mudar a forma como raciocina, a forma como sente, a forma como quer, a forma como deseja. Ela deve alterar isso. Quando João Batista convoca o povo para o arrependimento, pelo fato do reino de Deus, o reino dos céus, ter chegado, João Batista está convocando o povo para que eles deixem de ser inimigos de Deus nas suas mentes. Para que eles abandonem a sua cosmovisão inimiga de Deus e passem, então, a pensar, sentir, raciocinar, querer e desejar segundo a cosmovisão revelada por Deus na sua palavra. E qual era a evidência de que alguém havia, de fato, se arrependido dos seus pecados? Qual era a evidência de que uma pessoa, de fato, havia aceitado as condições de paz e reconciliação determinadas por Deus? A evidência de alguém que passou a pensar, sentir, raciocinar, querer, desejar, segundo o que Deus ordena na sua palavra, é aquilo que João chama aqui de obras dignas de arrependimento. Que nada mais é do que cessar com o pecado, não mais cometer o pecado, e em vez de pecar, fazer aquilo que é correto. Essa é a evidência. A evidência de que a pessoa se arrependeu das suas mentiras, do seu desejo de mentir, que é inimigo de Deus, é o fato de que, em vez de mentir, agora ela fala a verdade. Em vez de roubar, agora ela é generosa. Ela não toma mais à força aquilo que pertencia a outras pessoas. Ela dá daquilo que é dela para as pessoas que têm necessidade. As obras dignas de arrependimento eram e continuam sendo essa evidência. A evidência de que alguém se arrependeu. Da mesma forma que as pessoas demonstram ser inimigas de Deus pelos seus pensamentos, palavras e ações, aqueles que mudaram a sua mente, aqueles que mudaram a sua forma de pensar, sentir, raciocinar e querer e desejar, demonstram a veracidade disso por meio dos seus pensamentos, palavras e obras. Houve uma mudança naquela pessoa. Após a prisão de João Batista, Jesus assume essa pregação. Isso nós vemos em Marcos, não precisa abrir lá. Depois que João Batista é preso, Jesus começa a pregar: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Mudem a forma como vocês pensam. A forma como vocês pensam é inimiga de Deus. O modo como vocês pensam, sentem, raciocinam, querem, desejam, é inimigo de Deus. É necessário que vocês se arrependam disso e creiam no Evangelho. Então essas são as condições de paz e reconciliação
que Deus estabeleceu, explicitadas primeiro por João Batista e depois pelo próprio Jesus. Mudança na forma de pensar, sentir, raciocinar, querer, desejar, fé no Evangelho, e então obras que demonstram a veracidade e a legitimidade tanto do arrependimento quanto da fé. Deus ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que elas se arrependam, que elas mudem a sua forma de pensar, que elas mudem os seus pensamentos, que elas troquem as suas cosmovisões pela cosmovisão de Jesus. De modo que elas possam dizer: eu tenho a mente de Cristo. Porque só pode dizer que tem a mente de Cristo aquele que se arrependeu, né? Apenas aquele que se arrependeu, apenas aquele que abandonou seus pensamentos inimigos de Deus e adotou no lugar daqueles pensamentos inimigos de Deus os pensamentos de Jesus, apenas essa pessoa pode dizer: eu tenho a mente de Cristo. A salvação de Deus, mencionada por Davi no Salmo 40, versículo 10, a salvação que Deus providenciou em Cristo, essa reconciliação, essa pacificação, só pode ser recebida mediante a submissão dos pecadores às condições de paz e reconciliação que o próprio Deus determinou. E a condição é arrependimento, mudança de pensamento, de mente, fé em Jesus, e então obras que demonstram a veracidade dessa fé e desse arrependimento. Se algum dos seus familiares, vizinhos, amigos e conhecidos já creu no Evangelho, se alguma dessas pessoas a quem você ama já creu no Evangelho e já não é mais inimigo de Deus na forma em que pensa, na forma em que fala e age, essa pessoa agora mesmo está num estado de paz e reconciliação com Deus. E ela desfruta agora mesmo os benefícios dessa paz e reconciliação. Mas aqueles dentre os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos que ainda não creram no Evangelho, que ainda não mudaram a sua forma de pensar, sentir, raciocinar, querer e desejar, a esses você deve ordenar que eles se arrependam. Ou ainda você pode ter um terceiro tipo de pecador a quem você ama. Pode haver aquela pessoa que afirma que creu em Jesus, afirma que se arrependeu dos seus pecados, mas você percebe que não é verdade. De que modo você percebe que não é verdade? Pelas palavras dessa pessoa. Você percebe que aquilo que ela fala não está de acordo com a palavra de Deus. Você percebe que o modo como ela age, o seu comportamento, não está de acordo com a palavra de Deus. Você percebe que ela não demonstra frutos dignos de arrependimento. Ela diz que se arrependeu, mas ela é como os fariseus que foram até João Batista para serem batizados. Eles foram até João Batista para serem batizados, mas eles não reconheciam a necessidade de se arrependerem. E é por isso que João Batista é extremamente, a gente poderia dizer, ofensivo contra eles, chamando-os de raça de víboras, cobras venenosas. Então você pode ter 3 tipos de pecadores a quem você ama. Você pode ter aquele que realmente se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus, e você percebe que a vida daquela pessoa mudou. Você tem aqueles que não creem em Jesus, que você sabe que não creram em Jesus,
não se arrependeram dos seus pecados, e você tem aqueles que dizem que creram, dizem que se arrependeram, mas demonstram pelas suas palavras e ações que não houve, de fato, mudança na mente daquela pessoa. Então, a esses dois últimos, a essas duas últimas pessoas, você deverá ordenar que, mediante o arrependimento dos seus pecados, elas se submetam às condições de paz e reconciliação determinadas por Deus. Use a palavra de Deus para demonstrar que pelos pensamentos delas, pelas palavras e ações delas, elas são inimigas de Deus. Use a palavra de Deus, use a lei de Deus, use os mandamentos de Deus para demonstrar para essas pessoas, para os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, que os seus pensamentos, palavras e ações demonstram a inimizade que elas têm contra Deus. Repreenda-os por cada um dos seus pecados. Aqui é que, de repente, você vai ser tentado pela empatia pagã. Eu vou deixar essa passar. Você realmente quer a salvação desse pecador a quem você ama ou não? Porque, de repente, o pecado que você deixou passar sem repreender, de repente seria aquele que levaria aquela pessoa a ser salva. Repreenda-os por cada um dos seus pecados e ordene que eles se arrependam dos seus pecados e passem a pensar, a sentir, raciocinar e querer segundo o que Deus ordena na sua palavra. Não tenha receio de ofendê-los, porque você vai ofendê-los. É impossível pregar a salvação de Deus sem ofender. É impossível que alguns dos teus familiares sejam salvos, alguns dos teus amigos, vizinhos, conhecidos sejam salvos, sem que primeiro eles não sejam ofendidos pelo Evangelho. É necessário que eles sejam ofendidos. Você não vai ofendê-los porque você deseja ofendê-los. Não. O teu objetivo último não é ofendê-los, não é envergonhá-los, não é humilhá-los. O teu objetivo último é conduzi-los ao arrependimento de pecados. Mas para que eles cheguem no arrependimento de pecados, é necessário primeiro a ofensa do Evangelho. Da mesma forma que se você tem um amigo que é viciado em drogas, é necessário que você o ofenda, de modo que ele reconheça realmente que o seu vício está destruindo a sua vida, para que então ele chegue à conclusão, eu devo mudar a minha vida. É necessário que você os ofenda com a palavra de Deus, com o Evangelho, com a pregação da salvação. Não deixe que a empatia pecaminosa te leve a pensar que é possível pregar a palavra de Deus, pregar a salvação de Deus, sem ofender alguém. Então, não tenha receio de ofendê-los ao ordenar que eles se arrependam de seus pecados e passem a pensar, sentir, raciocinar, querer e desejar, segundo o que Deus ordena na sua palavra. Não tenha receio de ofendê-los com a pregação da salvação de Deus e da necessidade do arrependimento dos pecados, porque o teu objetivo último, como eu disse antes, não é a ofensa. O teu objetivo último
é que, mediante a ofensa causada por Jesus, ele se arrependa dos seus pecados e busquem salvação em Jesus. É possível, e certamente, em um ou outro caso vai ocorrer, que a ofensa causada pela palavra de Deus vai levar essas pessoas a se colocarem como teus inimigos. Teu familiar, o teu amigo, o teu vizinho, o teu conhecido, a quem você está pregando a salvação de Deus, a ofensa será tão grande que eles vão te ter por inimigo. E aqui, de novo, você será tentado pela empatia. Você será tentado a desfazer a ofensa causada pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pela pregação da salvação de Deus. Você será tentado a desfazer a ofensa. Mas não faça isso. Não desfaça a ofensa. Se você desfizer a ofensa, você estará agindo por empatia, que é um comportamento pecaminoso, como nós demonstramos na última pregação, um comportamento do qual você terá que se arrepender depois. Então, se você já sabe que vai ter que se arrepender, nem cometa o pecado, né? Não desfaça a ofensa, porque a única forma de você salvar aquela pessoa é mantendo a ofensa. E você pode até mesmo raciocinar dessa forma. Bom, dói em mim ver essa pessoa a quem eu amo se colocar como inimigo, como inimiga minha, como inimigo meu. Dói, porque eu amo essa pessoa. Mas o que é o melhor? É eu desfrutar da companhia dessa pessoa durante essa vida aqui, neste mundo, desfazendo a ofensa do Evangelho, para que eu desfrute da companhia dela aqui por alguns anos neste mundo, e depois ficar separado dessa pessoa por toda a eternidade? Ou manter a ofensa, de modo que eu serei privado dessa pessoa por algum tempo, mas pela graça de Deus, desfrutar da presença dela eternamente, quando ela finalmente se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus? O que vale mais? Se você realmente ama essa pessoa. Vale mais uma vida neste mundo com essa pessoa e uma eternidade separado dela? Ou então estar separado dela neste mundo por algum tempo e então desfrutar da presença dela eternamente com Deus? Se você desfizer a ofensa do Evangelho, você elimina as chances dessa pessoa receber a salvação conquistada por Jesus. Seria o mesmo que você está preocupado com um familiar teu que está doente e você convence essa pessoa a procurar o médico. A pessoa vai e procura o médico e o médico diz: olha, tu está vivendo de forma errada. Tu está te alimentando de forma errada, tu está vivendo uma vida sedentária, está completamente errado. Dessa forma, tu não vai durar muito tempo, não. Tu vai ter que mudar a tua vida. E o teu familiar fica ofendido com o médico. E em vez de você incentivar o teu familiar a obedecer o que o médico falou, você diz: não. Nem dá atenção para ele. Você está desfazendo a ofensa, né? No final das contas, você está garantindo que aquela pessoa a quem você supostamente ama vai morrer cedo. Ela poderia viver mais alguns anos, mas porque você desfez a ofensa causada pelo médico,
ela não será salva. Mesma coisa com relação ao evangelho. Você desfaz a ofensa causada pelo evangelho, você destrói por completo as chances daquela pessoa ser salva por Jesus. Então tá, você está pregando, você pregou o evangelho, você repreende a pessoa pelos seus pecados, você ordena que ela se arrependa dos seus pecados, a pessoa se ofende, mas agora você percebe nessa pessoa o desejo legítimo de abandonar os seus pecados. Você percebe nela o desejo legítimo de alterar a sua forma de pensar, sentir, raciocinar, querer, desejar. Ela não quer mais pensar, sentir, raciocinar, querer, desejar conforme o pecado. Ela quer agora pensar, sentir, raciocinar, querer, desejar conforme Deus ordena na sua palavra. Você está percebendo isso no teu familiar, amigo, vizinho, desconhecido. Mas ao mesmo tempo, você percebe que essa pessoa, embora ela queira todas essas coisas, ela não consegue. Ela quer. Você percebe que ela quer, mas ela não consegue. Ela está lutando em direção àquilo que você ordena que ela faça, mas ela não consegue. Demonstre para essa pessoa que Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, enfrentou as mesmas tentações que ela enfrenta, com a diferença que ele jamais pecou. Ordene que essa pessoa se aproxime desse Jesus que viveu uma vida perfeita, de obediência à lei de Deus, para a justificação de todos aqueles que nele creem, e morreu debaixo da maldição da lei para o perdão dos seus pecados. Ordene que essa pessoa que você percebe está lutando em direção àquilo que você ordena, mas não consegue chegar lá, ordene que essa pessoa se aproxime de Jesus com fé humilde, suplicando que ele próprio, Jesus, mediante o seu Espírito Santo, transforme a sua mente, o seu coração, para que ela, de uma vez por todas, consiga efetivamente abandonar os seus pecados e passe a pensar, sentir, raciocinar, desejar conforme Deus ordena na sua palavra. Aqui você corre um outro perigo, que é o perigo de querer colher os frutos antes do tempo. De nada adianta você apressar a pessoa a pedir salvação a Jesus, sem que antes ela sinta a necessidade de ser salva. Da mesma forma que de nada adianta você apresentar para um alcoólatra os passos que ele pode tomar para se ver livre do vício, sem que o alcoólatra realmente sinta a necessidade de ser salvo do seu vício. Ele vai te ouvir, o alcoólatra agora pensando, né? Ele vai te ouvir e ele vai desprezar aquilo que você está falando, porque ele não reconhece a necessidade de ser salvo do vício. Então, da mesma forma, de nada adianta você apressar a pessoa a pedir salvação a Jesus, sem que antes ela sinta a necessidade em si própria de ser salva. Eu usei uma outra ilustração aqui. Do mesmo modo que não faz sentido algum um salva-vidas oferecer resgate a uma pessoa que não se percebe em perigo. O salva-vidas chega, né? Tá lá na praia, o salva-vidas vê a pessoa lá sendo arrastada pela correnteza, mas a própria pessoa não se percebe em perigo. De nada adianta o salva-vidas chegar na pessoa e dizer, eu estou aqui para te salvar. A pessoa vai dizer, mas salvar do quê? Eu quero estar aqui. Eu estou gostando de estar aqui.
Da mesma forma que não faz sentido algum salva-vidas oferecer resgate a uma pessoa que não se percebe em perigo, porque a pessoa certamente rejeitará a oferta de salvação, assim também não faz sentido você apontar Jesus como o salvador dos pecadores para que alguém ainda, para uma pessoa que ainda não notou o perigo no qual ela se encontra. Não faz sentido você apontar Jesus como o salvador dos pecadores para alguém que não tendo notado o perigo em que se encontra, não tenha percebido que por si só não pode salvar-se. É necessário que a pessoa chegue ao desespero de perceber que por si só não conseguirá se arrepender dos seus pecados. É necessário que a pessoa perceba que por si só ela não vai conseguir deixar de pensar, sentir, raciocinar e querer e desejar de acordo com o seu próprio pecado. Ela não vai conseguir pensar, sentir, raciocinar, querer e desejar conforme Deus. Por si só ela não vai conseguir isso. É necessário que ela chegue ao desespero de perceber isso. É por essa razão que o evangelismo moderno, no qual se faz uma pregação superficial que dura menos de 1 hora, e então se insiste que a pessoa faça a oração do pecador, se insiste que a pessoa na igreja levante a mão, se insiste para que a pessoa venha até a frente, sem que ela tenha lutado com seus pecados e percebido ser incapaz de vencê-los por si só. É por isso que esse tipo de evangelismo é antibíblico. E por ser antibíblico, produz falsos conversos, produz falsas conversões. Porque você está insistindo para que a pessoa busque salvação em Jesus, sem que ela tenha entendido por que ela deve buscar salvação em Jesus, e sem que ela tenha percebido que de fato necessita da salvação de Jesus. Faz sentido algum você pegar uma semente de qualquer planta que existe por aí, plantar aquela semente e 1 hora depois esperar que aquela semente já dê frutos? Não faz nenhum sentido, né? Da mesma forma, não faz sentido você querer colher os frutos da pregação do evangelho antes do tempo. É necessário saber o momento da colheita. Porque você pode até conseguir convencer alguma pessoa a orar, a fazer a oração do pecador, a pedir perdão dos seus pecados. Você pode até conseguir convencer a pessoa a fazer isso. Mas se aquela pessoa não entendeu o porquê ela precisa se arrepender dos seus pecados, o porquê ela precisa pedir a Deus perdão pelos seus pecados, o porquê é necessário que Deus a perdoe dos seus pecados, se aquela pessoa não entendeu, a oração não fez nada por aquela pessoa. Não apresse a pessoa a quem você está pregando a salvação de Deus a se decidir rapidamente por Jesus. Não. Com isso eu não estou dizendo que você deve esperar 1 ano, mas não é numa pregação de 5, 10, 15 minutos, 1 hora. Não é assim que você vai salvar as pessoas. É necessário que o momento certo em que você percebe o momento de colher o fruto é quando você percebe aquilo que aconteceu com os ouvintes de Pedro lá em Atos 2. Eles foram compungidos no seu coração.
O momento certo de colher o fruto é quando essa pessoa diz, tá bom, mas então o que eu devo fazer? Porque eu estou tentando me arrepender dos meus pecados, eu não estou conseguindo. Eu estou tentando mudar a minha forma de pensar, mas eu não estou conseguindo. É necessário que a pessoa repita com Paulo aquilo que Paulo afirmou em Romanos 7. Quem é que vai me salvar dessa desgraça na qual eu me encontro? Porque aquilo que eu quero, eu não faço. Eu quero me arrepender dos meus pecados, mas eu não consigo. Esse é o momento de colher o fruto. Enquanto não ocorrer esse desespero, enquanto não ocorrer o coração não ficar compungido, o momento de colher o fruto não chegou. Dê tempo para que o Espírito Santo use a tua pregação para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Para que alguém entenda real e verdadeiramente o estado de miséria espiritual em que se encontra e a necessidade que ela tem de um Salvador, é necessário que a pessoa lute com os seus pecados e seja derrotada pelos seus pecados. É necessário que ela lute e ela seja derrotada. E ela percebe que sempre que ela luta, ela é derrotada, e a única forma de ela conseguir vencer é através de Jesus, que já venceu os pecados dela. Então sim, ela vai reconhecer, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me salve dos meus pecados. Quando você perceber que a pessoa a quem você está pregando demonstra esse desejo legítimo de abandonar o pecado e de pensar, sentir, raciocinar, querer, desejar conforme Deus ordena na sua palavra, mas ao mesmo tempo ela não consegue nenhuma nem outra coisa, aí sim é hora de colher o fruto. Insista para que ela busque salvação em Jesus. Após explicar o que Jesus fez a favor dos pecadores, como pela sua vida ele conquistou uma justiça perfeita, pela qual aqueles que nele creem são justificados, e pela sua morte ele obteve o perdão dos seus pecados, ordene que ela se aproxime desse Jesus com fé humilde, com fé suplicante, com fé que chegue até ele e rogue para que ele a salve. Rogue para que ele, mediante o seu Espírito Santo, transforme a sua mente, o seu coração, para que ela finalmente se veja livre do cativeiro do pecado e do império das trevas satânicas. De modo que a sua mente, o seu coração não sejam mais inimigos de Deus. De modo que ela passe a pensar, sentir, raciocinar e querer e desejar conforme Deus ordena na sua palavra. Ordene, então, que pela mesma fé pela qual ela rogou a Jesus para ser salva, que por essa mesma fé ela faça o que estiver ao seu alcance para abandonar os seus pecados e para pensar, sentir, raciocinar, querer e desejar conforme Deus determina na Escritura. Porque a salvação ocorre da mesma forma como as curas ocorrem nos evangelhos. Jesus está lá caminhando pelas ruas de Jerusalém e de repente ele vê uma pessoa paralítica, deitada numa maca. E Jesus ordena o impensável ao paralítico. Jesus ordena, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico vai dizer, tá bom, eu até que gostaria, mas o senhor não percebeu que eu sou paralítico? Como é que eu vou me levantar?
aqueles que criam, aqueles que, ao ouvir a palavra de Jesus, creram no que Jesus falou, no que Jesus ordenou, esses receberam a cura. Então, da mesma forma, você percebe o desespero da pessoa, ela quer se arrepender, mas ela não consegue se arrepender. Você ordena que ela busque salvação em Jesus. Você ordena que ela se aproxime de Jesus com fé, rogando que Jesus a salve, rogando que pelo seu Espírito Santo, Jesus transforme o seu coração e a sua mente. E agora então você diz para essa pessoa, por essa mesma fé, pela qual você buscou socorro, auxílio e salvação em Jesus, por essa mesma fé agora, abandona os seus pecados. Por essa mesma fé agora, passe a sentir, pensar, raciocinar, querer, desejar, conforme aquilo que Deus ordena na sua palavra. Faça o que estiver ao teu alcance, diga para a pessoa, faça o que estiver ao teu alcance, para se ver livre dos teus pecados e para pensar, sentir, raciocinar, querer, desejar, conforme Deus ordena na sua palavra. Porque com certeza Deus não desprezará aqueles que se humilham perante Ele. Reconhecendo as suas incapacidades, os seus pecados e afirmando o desejo de serem pacificados e reconciliados com Ele. E como Deus não despreza aqueles que se aproximam dele, certamente Jesus, pela simpatia que ele demonstra aos pecadores, concederá, a essa pessoa a quem você está pregando, concederá misericórdia e graça para que ela seja salva. E então ela vai experimentar e vivenciar a paz e a reconciliação que Jesus conquistou pelo sangue que ele derramou na cruz. Mas não é isso que os seus familiares querem de ti. Não. Os teus familiares e conhecidos, familiares, amigos, vizinhos conhecidos, eles estão sendo arrastados para o inferno pela correnteza dos seus pecados e eles querem de você empatia. Eles querem que você se torne cúmplice dos seus pecados ao não repreendê-los, ao não ordenar que eles se arrependam dos seus pecados. Eles querem de você essa empatia porque eles querem que você não apenas se torne cúmplice, mas de fato que você se junte a eles na prática dos pecados. E se você fizer isso, você é como aquela pessoa que encontrou alguém que está agarrada ao tronco, prestes a ser arrastada pela correnteza do rio. Você tinha corda na mão pela qual você podia jogar a corda para a pessoa, gritar para ela, olha, se agarra nessa corda que eu vou te puxar para fora. Você podia ter feito isso, mas você não fez. O que você fez foi, largou a corda no chão e você se jogou na correnteza do rio e você foi arrastado pela correnteza do rio, morrendo, afogado, e como agora não há ninguém para salvar aquela pessoa, ela também vai morrer afogada. Rejeite a empatia pagã. Não morra afogado junto com os pecadores. Não se torne cúmplice dos pecados, dos pecadores a quem você ama. Não se torne cúmplice dos pecados dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Não se junte a eles os seus pecados. Não pregue a eles um Jesus que tem empatia. Não pregue a eles um Jesus que não chama o pecado de pecado, um Jesus que não repreende os pecadores pelos seus pecados, nem ordena a eles que se arrependam desses pecados. Não, pregue a eles o Jesus da Escritura. O Jesus que tem simpatia, sim, pelos pecadores, mas não se junta a eles. Pregue a eles esse Jesus que viveu em perfeita obediência a Deus, morreu na cruz a favor dos pecadores, para que então ele possa demonstrar e conceder misericórdia e graça aos que necessitam de salvação. Então,
Não cometa suicídio espiritual através da empatia que os pecadores a quem você ama exigem de você. Não. Não se jogue com eles na correnteza dos pecados que vai conduzir todos vocês para o inferno. Não. Fique seguro na beira do rio e jogue para eles a corda do evangelho, a corda da salvação. E diga para eles: olha, tem um jeito para a tua vida. O jeito é tu te arrepender dos seus pecados. O jeito é tu te arrepender de tudo aquilo que você pensa, sente e quer. Se arrepender de tudo isso e assumir aquilo que Jesus pensa, sente, quer, deseja e ordena. Ordene que os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos se arrependam dos seus pecados. Ordene. Não é convida. Não, é ordene. Deus ordena. Jesus ordena. E você deve ordenar junto com Deus e com Jesus. Não é Jesus manso e suave convidando ao pecador. Não, é Jesus manso e suave ordenando que os pecadores se arrependam dos seus pecados. Ordene que os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos se arrependam dos seus pecados e passem a pensar, sentir, raciocinar, querer e desejar conforme Deus ordena na sua palavra. Amém.